Olá, eu sou a Jéssica, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e hoje eu vou falar sobre o processo de violência simbólica territorial contra os agricultores familiares no acampamento Cícero Guedes, em Campos dos Goytacazes. O presente trabalho ele vai buscar analisar, os conflitos de terra existentes no Norte Fluminense, no território do acampamento Cícero Guedes, que está localizado na usina Cambaíba, dentro do município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, Nesse sentido, a gente vai buscar compreender como a violência simbólica se estabelece por parte da dominação e como que ela vai acarretar em conflitos a segmentação de grupos, desestimando a terra e seu espaço nela. A fim de compreender esses conflitos que perpassam no acampamento Cícero Guedes, é importante a gente salientar o histórico de lutas pelas terras no Brasil, bem como da região onde o estudo foi realizado. Isso porque a ausência da importância com determinados segmentos sociais, eles vão acarretar em dominação ao longo da história, o que reafirma as relações e contribui para a reprodução de uma violência, como diria o Bourdieu. No Brasil, um dos movimentos sociais ligados a essas questões agrárias é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que surgiu em 1979, com o intuito de melhorar a distribuição de terras no país e de tentar promover a reforma agrária. Segundo as leis do Brasil, toda a terra sem uso pode ser apropriada pelo Estado por meio de indenização. O MST se organiza em 24 estados brasileiros e propõe a seu modelo de reforma agrária que modifica não apenas a estrutura da propriedade da terra, mas também o modelo de produção e a relação de trabalho, Nessa perspectiva, o papel do MST durante a crise da agroindústria açucareira na região de Campos vai se dar, e acabou sendo contemplada com a reforma agrária, graças a momentos ruins para a economia do município. Foi em meio à decadência da agroindústria na região que o MST encontrou vazão para se exponencializar e territorializar no município de Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes possui, ao longo do seu processo histórico, diversos engenhos que foram sendo substituídos paulativamente ao longo do tempo pelas próprias usinas. O grande investimento obtido na produção açucareira, advindas principalmente da introdução do mecanismo de aperfeiçoamento dos engenhos, acabou por fortalecer o processo de concentração fundiária na região. Nessa região, o primeiro assentamento aqui constituído foi o de Zumbi dos Palmares 1. Essa localidade ela vai acabar compreendendo o maior território de reforma agrária do estado do Rio de Janeiro. Esta ocupação marcou a chegada do MST na região norte fluminense e desde então o movimento social auxilia na articulação da desapropriação e legalização das terras para os próprios assentados. As articulações do MST com o poder público acontecem principalmente com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é responsável pela formulação e execução de políticas fundiárias nacional. O órgão tem por responsabilidade executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional. Mas nota-se que muitas das vezes são encontrados empecilhos, uma vez que a luta pela terra no Brasil representa uma luta de poder. Dessa maneira, a separação dos grupos se deu pela influência do superintendente, que, segundo o líder do MST, entrevistado, diz que são ideias de um governo que tem muita repressão com o povo sem terra, e com as lutas de classe. Sendo assim, causando tensões entre os assentados pelo movimento do MST e os exaltados pelo INCRA. Sendo assim, a pesquisa também contribui para perceber como esses conflitos acabam por enfraquecer a própria organização familiar em prol dos seus benefícios da terra. Em contrapartida, ele vai enfatizar o papel dos movimentos sociais rurais, que continuam travando essa luta em prol da reforma agrária dos próprios assentados. A gente destaca aqui essa necessidade de ouvir mais os atores do campo, bem como traçar esse perfil socioeconômico dessas famílias, a fim de a gente obter um dado mais específico para o próprio desenvolvimento de pesquisas futuras. Esses conflitos, quando afetam o modo de viver de uma região e os ocasionam injustiças sociais, acabam por reproduzir brutalidades
por parte de ações governamentais, né? As populações marginalizadas, elas acabam enfrentando maior segregação socioespacial, e isso ocasiona numa desmobilização que conta com o auxílio da burocracia, das leis e do próprio capital econômico e simbólico em uma disputa desigual por legitimidade das ações práticas exercidas, né? Dessa forma, a luta dos movimentos sociais se faz necessária em uma resistência, em um prol de uma organização social das famílias e das comunidades agrícolas, né? Sendo assim, as análises aqui só foram possíveis por conta dos registros adquiridos pela equipe da UEPR, que se trata de um projeto de extensão que desenvolve uma série de atividades no acampamento Cícero Guedes, buscando contribuir para o conhecimento e fortalecimento dos debates dos possíveis desentendimentos dos agricultores com o poder público. Dessa forma, né, auxiliando no fortalecimento de formação dos assentados para sua própria organização social baseada na economia solidária. O projeto tem sua equipe formada por estudantes, graduandos e pós-graduandos vinculados de alguma maneira à Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e atua desde o ano de 2021. O projeto ele atua no campo, fomentando a mobilização social por meio de oficinas que auxiliam os agricultores e familiares na organização social e nas demandas da própria terra. As demais, né, elas vão auxiliar na intermediação com o poder público e as demais instituições, como mesmo a própria universidade. Com dados coletados da equipe UEPR, em novembro de 2022, existe cerca de 30 famílias residindo no acampamento. Contudo, são aproximadamente 120 pessoas atuantes no acampamento Cícero Guedes. A ocupação é denominada dessa forma em homenagem a um membro da direção estadual do MST, no qual foi executado dentro da própria usina com tiros na cabeça em 2013. É importante destacar que as famílias alocadas na região de Cambaíba se configuram como acampados, uma vez que os acampamentos eles são um espaço privilegiado de formação dos futuros assentados, né? Dessa forma, os assentamentos eles passam a ser um espaço de luta por meio de vínculos sociais, baseado em valores de igualdade, justiça social, sem discriminação e livre do autoritarismo e opressão. A partir dessas observações, foi possível notar que os assentamentos estão em posse de pequenos grupos familiares que são responsáveis pela comercialização dos alimentos no município. Cabe destacar aqui, né, que durante as visitas de campo da equipe, foram observados embates travados em relação à ocupação de terra, que foi explicado, né, numa entrevista realizada com um dos líderes dos movimentos do MST. Além disso, vários relatos dos acampados demonstram essa dificuldades acerca da estrutura, das moradias e do plantio de terra que dificulta esse processo. Acabou sendo elaborado, né, um roteiro de entrevista semi-estruturado, buscando compreender como esses conflitos existem dentro da terra da usina, né? Em primeiro momento, foi questionado ao líder, né, do movimento acerca dessa organização do assentamento e foi descoberto que houve uma separação que envolve questões ideológicas, uma vez que o próprio superintendente do ICRA alegou que quem estivesse dentro da ocupação não seria um assentado. Nesse sentido, né, o entrevistado ele vai acabar apontando que o funcionamento em questão está alinhado com as ideias do próprio governo, né, do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, o que acarretou em uma divisão, né, de cunho próprio ideológico. Dessa maneira, a separação dos grupos se deu pela influência do superintendente, que, segundo o líder do MST, entrevistado, diz que são ideias de um governo que tem muita repressão com o povo sem terra, né, e com as lutas de classe. Abordando, né, essa discussão, o entrevistado ele confirma que ocorreu uma separação dessas famílias. Aquelas famílias que concordaram com essa ideia do superintendente, eles se separaram e saíram do acampamento e atualmente eles se denominam como patriotas, né? Por outro lado, ficaram acampados no Cícero Guedes aliados do MST, que, como aponta, né, Goffman, é um movimento historicamente comprometido com a luta pelas terras, né? Em entrevista, quando ele é questionado sobre a relação entre o assentamento e essas famílias que não são mais vinculadas, a liderança ela vai mostrar a importância de desmentir fake news. Durante toda a entrevista, né, é perceptível o interesse do líder em dialogar com essas famílias que saíram, né? Pois para ele, né, ele vai afirmar que todos serão assentados pelo INCRA,
que é o órgão público responsável por garantir que está na Constituição, no que se refere no direito dos assentados com a reforma agrária. O líder ele vai alegar a falta de diálogo, né, existente com os funcionários do próprio órgão, e que argumenta que nem o governo de direita, nem o governo de esquerda faz uma reforma agrária, né, e sim a pressão do próprio povo. Isso vai reafirmar a própria resistência das famílias que, diante de todas as conjunturas, sempre estiveram em luta e com um bom diálogo com as forças ideológicas que acreditam no processo e é de grande importância. Durante as próprias oficinas ministradas pelo grupo da UPR no acampamento, é nítido a ansiedade e questionamentos por parte dos acampados quando irão se tornarão assentados, né? Contudo, em entrevista com o próprio líder, né, do MST, ele vai elaborar algumas insatisfações, né, com a maneira que o próprio poder público vai administrar esse edital de acesso às terras. Diante dessas problemáticas, né, a equipe da UEPR ela se empenhou em estimular a comunicação a fim de sanar dúvidas e inquietações desses acampados com o próprio poder público. Assim, né, essas relações estabelecidas, elas vão demonstrar que algumas condições estruturais no próprio espaço habitado podem corroborar com a não organização comunitária. Com base no pensamento de Bourdieu, né, algumas estruturas físicas elas vão trazer maior fundamentação para o ato simbólico dissimulado, podendo gerar um conflito e dificuldades diárias, tornando possível a dominação de classe, que se assenta na conformidade dos dominantes perante a sua própria estrutura física, história e cultural, que é formado por uma destruturação desacompanhada de políticas públicas favoráveis à manutenção do conjunto local. Sendo assim, né, o poder público ele acaba por exercer um papel dominante garantido por lei e Constituição do direito ao acesso à terra e acaba por desmantelar o próprio movimento. Sendo assim, né, o poder público ele vai acabar exercendo um papel dominante que, mesmo garantido por lei e pela Constituição o direito ao acesso à terra, ele vai acabar desmantelando o próprio movimento. Ou seja, né, seja por parte estrutural dominante ou por parte individual, através de questões ideológicas. Assim, ocorre uma hierarquia do poder, que não reconhece a luta histórica dos movimentos em questão, bem como a sua especificidade e demandas. Contudo, né, a gente vai notar essa permanência e resistência dos movimentos sociais, né, no qual busca uma concretização constitucional e democrática da reforma agrária. A inter-relação do MST em conjunto com os agricultores familiares da ocupação Cícero Guedes, ele passa a compor uma forte resistência, em oposição a sistemas simbólicos que, de que forma indireta, acaba fomentando os conflitos de vulnerabilidade dos agricultores familiares dentro do próprio acampamento, que não possuem relação harmônica e acabam por sofrer os impactos socioeconômicos da estrutura e do poder hegemônico. Portanto, né, a gente conclui que os dados obtidos foi possível perceber conflitos existentes na região norte fluminense, né, a partir da própria pesquisa de campo dentro do acampamento Cícero Guedes, e assim foi demonstrado, né, como a dominação de classe se impõe de maneira violenta com as realidades dos assentados, né, uma vez que não viabiliza o histórico de lutas das próprias famílias e com as inconsistências por parte do poder público, né, na garantia dos direitos apontados na Constituição. A pesquisa também contribui para perceber como esses conflitos acabam por enfraquecer a própria organização familiar em prol dos seus benefícios da terra. Em contrapartida, né, ele vai enfatizar o papel dos movimentos sociais rurais, que continuam travando essa luta em prol da reforma agrária dos próprios assentados, né. A gente destaca aqui essa necessidade de ouvir mais os atores do campo, bem como traçar esse perfil socioeconômico dessas famílias, a fim de a gente obter um dado mais específico para o próprio desenvolvimento de pesquisas futuras. Trabalho como estes, né, demonstram o quanto é importante a presença da universidade e projetos de extensão em diálogos diretamente com a sociedade civil, pois além de produzir e levar conhecimento científico, ela também colabora de maneira prática para a organização social de determinados grupos da sociedade. E é isso. Obrigada.